Hello, guys! Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre a nossa série de aulas que nós estamos trabalhando aí relacionada aos tempos verbais. Eu sou a professora Diana, de língua inglesa, e nós vamos agora falar um pouquinho sobre o futuro. Então, esse tempo verbal aí para nós encerrarmos nosso conteúdo em relação aos tempos verbais, ok? Então, vamos para o slide para a gente ver algumas informações bem interessantes sobre esse tempo verbal. Então, vamos lá. O Simple Future é usado para expressar ações que irão acontecer, ou seja, alguma coisa futura. Então, um aviso, uma promessa, um pedido, um convite, enfim, algo que está previsto acontecer em algum momento. Então, uma decisão sendo tomada no momento da fala. Então, no momento da fala ou até mesmo na construção de uma oração que você queira falar, você queira expressar algo que irá acontecer. Então, essa é a estrutura que temos no Simple Future. Então, vamos lá. No caso, também a estrutura é dividida em afirmativa, negativa e interrogativa. No caso aqui, para a gente trabalhar com o futuro, a gente temos que observar que também é necessário o uso do verbo auxiliar. E o verbo auxiliar que vai nos dar a ideia de futuro é o will. Então, no caso aqui, a gente vai ter, para organizar a estrutura da oração, sujeito mais will, mais verbo principal e complemento. Então, essa é a organização da oração para você trabalhar aí com o verbo, com a ideia de futuro. Então, veja os exemplos que nós temos aqui. Então, he will work tomorrow. Então, olha só, ele trabalhará amanhã. Então, essa é a ideia aqui. Então, o verbo auxiliar, ele vai anteceder aqui ao verbo principal e a partir disso você tem essa noção de que a oração vai te dar uma informação de algo futuro. Aqui no segundo exemplo, they will travel next month. Então, a ideia aqui é de que eles viajarão no próximo mês. Então, isso aqui vocês sempre fiquem atentos, porque a função desse verbo aqui é apenas de te direcionar aqui ao entendimento para uma ideia de futuro. A mesma situação aqui, I'll study the night. Então, eu estudarei à noite. Então, essa ideia de que você vai fazer algo em algum momento. Observem nesse caso aqui do último exemplo, que há a contração do auxiliar will. Porque, como já foi falado em situações anteriores, é muito comum a gente trabalhar no inglês na forma normal da escrita do verbo, porém, é muito comum também se ver ela na forma contraída. Então, as duas maneiras estão corretas. Vamos para o próximo slide aqui para a gente trabalhar com a forma negativa. Então, no caso, a forma negativa em relação ao futuro, a gente vai utilizar o verbo auxiliar, né, o will, mais not. Se formos fazer aqui no caso a contração, então a gente vai ficar won't. Então, essa é a possibilidade, tanto de você deixar como will not ou won't, ok? Então, para organizar a oração, no caso, com a negativa, então a gente vai precisar do sujeito, mais o verbo auxiliar will, mais not, mais o verbo principal e complemento, ok? Então, vamos lá para o seguinte exemplo. He will not work tomorrow. Então, nesse caso aqui, eu não fiz a forma contraída. Então, para vocês observarem que tanto com a forma contraída ou não, ela vai estar correta. No segundo exemplo, they will not travel next month.
Nesse caso aqui também nós temos a forma normal do auxiliar will, mais not. E o último exemplo nós temos aqui, I won't study the night. Então, nesse último exemplo, eu deixei aqui na forma para vocês contraída para entender essas duas possibilidades. Então, vamos prosseguir aqui para mais exemplos e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a forma interrogativa. Então, vamos lá. Continuamos na forma interrogativa com o verbo auxiliar will. Então, no caso aqui, nós temos a diferença é que o verbo will, o auxiliar, ele vai mudar de posição. Então, ele passa a ser o primeiro, então, verbo auxiliar, mais o sujeito, mais o verbo principal e complemento. E a partir daí, eu tenho a estrutura de uma interrogativa no futuro. Então, will he work tomorrow? Então, aqui ele está aqui apenas para indicar que eu estou fazendo uma pergunta. Então, não tem um sentido, um significado para o verbo will nesse caso. Ele está aqui apenas para fazer esse direcionamento. A mesma coisa nós temos, will they travel next month? Então, essa ideia de futuro, então você vai sempre colocar o verbo auxiliar no início da oração. Will you study the night? Então, a mesma coisa. Sempre que você for fazer interrogativa no futuro, o verbo auxiliar, ele vem primeiro, depois você vai utilizar, colocar o sujeito, o verbo principal e o complemento se houver. Ok? Então, essa é a ideia sobre o futuro, a estrutura gramatical em relação ao tempo futuro. Nós temos outra situação que pode dar ideia de futuro, que é usando be going to. Então, nesse caso aqui, quando é que a gente vai utilizar o be going to? Quando nós estamos falando de situações futuras que já foram planejadas, ou seja, a gente já tem certeza do momento que elas vão acontecer, houve um planejamento e a gente só vai passar essa informação do acontecimento. Então, aqui, por exemplo, olha só na afirmativa que nós temos. I'm going to travel in December. Então, eu estou dizendo aqui que eu vou viajar em dezembro. Outro exemplo. My sister is going to work on Saturday. Então, eu estou dizendo aqui que minha irmã, ela vai trabalhar no sábado. Então, alguma coisa que foi planejada para acontecer naquele momento. We are going to buy a new car. Então, aqui eu estou dizendo que nós vamos comprar um carro novo. Então, essa ideia de futuro na afirmativa usando o be going to. Então, vamos para a possibilidade que nós temos também de utilizar na forma negativa. Então, no caso, para a forma negativa, nós vamos usar um sujeito, o verbo to be, mais not, going to e o verbo principal. Então, as mesmas frases que nós tínhamos lá na afirmativa, vamos trabalhar elas aqui, porém, na forma negativa. Então, I'm not going to travel in December. Então, aqui, o que nós acrescentamos? Apenas o not. A mesma coisa para a segunda oração. My sister isn't going to work on Saturday. E aqui tem uma diferença que é o caso de utilizar o verbo to be contraído. O mesmo exemplo agora, o próximo exemplo. We aren't going to buy a new car. Então, a mesma coisa utilizando o verbo na forma negativa contraída. Verbo to be mais o not. Ok? Então, para finalizar, vamos falar sobre a forma interrogativa utilizando o be going to. Nesse caso aqui, o que nós vamos fazer para estruturar essa frase, essa oração, no caso? Primeiro, a gente vai construir com o verbo to be mais o sujeito, mais going to e o verbo principal. Então, como ficaria esse caso aqui? Então, nas mesmas orações que a gente já trabalhou. Are you going to travel in December? Na segunda oração. Is my sister going to work on Saturday? E a última. Are we going to buy a new car? Então, observe que o que está marcando aqui, estamos realizando
uma interrogação, fazendo uma pergunta, é a presença do verbo to be iniciando essa oração. Então, essa é a forma no futuro para a gente poder entender a estrutura de como construir, tanto utilizando o verbo auxiliar, o eu, como utilizando o be going to, ok? Agradeço vocês por ter participado de mais essa aula. Espero que tenha auxiliado no aprendizado de vocês, contribuído no aprendizado de vocês e que vocês possam estarem mais preparados para realizar suas provas, as avaliações que forem submetidas daí para frente. Muito obrigada pela participação de todos. See you guys!